Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Power Hub Business, a nossa franquia de negócio. E nada melhor do que falar com pessoas que são membros da nossa confraria e que vão também falar dos seus negócios e vão ajudar aqueles empresários que precisam muito estar atualizados numa coisa que é muito chata de falar porque a gente desconhece. Tudo que a gente desconhece é chato. Eu estou aqui hoje na presença do João Mariá, do Mário Munhoz e do Cássio Fraga, que é nosso sócio parceiro lá da Decovis Business. E nós vamos falar de um assunto que é certificado digital. Então nós vamos desvendar esses mistérios do certificado digital. Para que serve, quais as finalidades e principalmente desmistificar esta imagem do certificado digital. Começando com as apresentações. Do meu lado, Mário Munhoz, sou diretor da ARBDI Brasil. Eu estou há 22 anos nesse mercado de certificado. Eu fui credenciado no dia 21 de janeiro de 2004. Uma das primeiras autoridades de registro. Saiu no Diário Oficial. Tem uma trajetória muito interessante nesse caminho, porque eu vim de uma atividade onde meu ganha-pão, né, quando começou o advindo da internet, começou a sumir. Então, cada dia isso vinha diminuindo mais a minha rentabilidade. E com os colegas a gente foi atrás da onde, com o advindo da internet, esse meio que a gente sobreviveria, para onde estaria indo, né? Então a gente começou a olhar, puxa, tudo vai para a internet, tudo vai para a internet. São os e-mails, os words, né? Então a carta em si, as correspondências da época, estavam se extinguindo cada vez mais. E aí a gente começou a fazer um estudos, né, da validade jurídica para documentos eletrônicos. E aí se descobriu que lá em 2001 estava surgindo a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. E o que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras? É o órgão do governo que faz a regulamentação do certificado digital. E aí, estudando um pouco mais dessa matéria, eu fui tentar entender como é que eu poderia entrar dentro desse negócio. Aí, fazendo os estudos, a gente descobriu que estavam sendo credenciadas ACES, que são as autoridades certificadoras da ICP Brasil. E aí, num estudo desse, mais ou menos, eu vi que um credenciamento que tinha saído foi da CertSign e do Serasa, que foram as primeiras autoridades credenciadas na ICP. E aí eu fui atrás das duas, para ver como é que eu fazia para me credenciar. Então aí teve minha trajetória, são 21 anos, né? 20 anos nesse mercado já hoje. que bom. João Mariá, a palavra está contigo. Então, estamos aqui, né, presente nesse momento de fraternidade, de troca de experiências, né? Então, aí a minha formação acadêmica, eu sou administrador, pós-graduado em marketing, né? Fui professor por 31 anos, faculdades integradas São Judas Tadeu, faculdade Senac, Unopar, né? E nos últimos 14 anos aí ligado à certificação digital, né? Ligado à certificação digital e temos aí a pretensão de sermos um dos membros, né, da rede da BDI Brasil, né? A autoridade certificadora ligada à autoridade de registro ligada à autoridade certificadora CertSign, né? Então nós somos um dos membros, um dos elementos da rede BDI Brasil, né? E é isso aí, né? Ok? Show, perfeito. Quem sou eu, Delci? Quer me falar? Quer me apresentar? Já apresenta, Cássio. Eu sou o Cássio Fraga, né? Eu sou sócio do Delci Couves, no escritório Decovis, há mais ou menos, precisamente 11 anos já. Mais ou menos, não, fala precisamente. Então, de lá para cá, eu sou contador, sou formado em contabilidade, tenho CRC, atuei como consultor em grandes empresas por mais ou menos uns
17, quase 20 anos. E também estudei um pouco de tecnologia. E de 11 anos para cá, me juntei ao Delcy. O Delcy era meu contador, ele foi meu contador da minha empresa, na época abriu uma empresa de consultoria. E daí para cá a gente uniu forças aí, com projetos, se uniram, né? A gente criou um grande projeto aí de expansão do escritório. E com essa ideia de expansão, a gente montou um planejamento estratégico aí de crescimento do nosso escritório de contabilidade, onde me tornei sócio do Delcy. E aí nós acabamos fazendo um planejamento de pequeno, médio e longo prazo com a fim de expandir o escritório. E de lá para cá nasceram franquias do escritório, nasceram novas empresas no escritório. Hoje a gente tem uma empresa que eu e o Delcy também somos sócios, que é uma empresa que dá soluções a escritório de contabilidade. Nós temos aí projetos de Power Hub, que é onde vocês estão nessa roda aqui, que é um projeto de network com empresários. Temos escolas de negócio também, um projeto aí para ajudar empresários a serem empresários, porque o que acontece, né? A nossa experiência no escritório faz a gente conversar com clientes. Quem é nosso cliente? O empresário. E o empresário, cada um tem um negócio. O empresário, cada um tem uma vivência, uma visão do dia a dia, né? E não existe faculdade hoje que ensine a pessoa a ser empresário, né? E aí foi que a gente começou a entender, escutar mais os empresários e criar soluções para os empresários. E hoje faço parte dessa mesa como aluno do Power Hub para conhecer e aprender sobre certificado digital. Fico muito feliz e honrado por estar participando aí. E nada melhor do que ter alguém assim, que nem o Cássio. Eu estudei algumas perguntas aqui, mas eu tenho certeza que o Cássio, e assim como os empresários que estão nos assistindo ou nos ouvindo, também tem muitas dúvidas. E o Cássio vai representar esses empresários fazendo alguns questionamentos que vão ser levantados aqui na mesa. Algumas eu sei a resposta, mas eu quero perguntar de novo, porque daí eu aprendo mais sobre o certificado para poder explicar para as pessoas que nos perguntam, né, Deus? Exatamente. E vamos começar assim, aí eu vou deixar para quem quiser responder, pode ser o Mário ou o João, quais os tipos de certificados que tem. E por que tem esse tipo de certificado? Tá. Eu acho que primeiramente a gente precisa entender o que é um certificado digital. O certificado digital hoje nada mais é do que a identidade da pessoa ou da empresa, né, para validar a identidade dela e as transações e a documentação no meio eletrônico. Muito bom essa abertura, porque eu já ia um passo adiante, né? Então deu essa colocação, que isso realmente é uma coisa que nos perguntam muito. O que é o certificado? E aí, né, tu já... Então, eu costumo fazer assim, ó, Delcy, um comparativo meio eletrônico e meio físico, tá? Perfeito. Vamos para o meio eletrônico, certificado digital. Ele serve para te fazer a tua identidade, tá? E a comprovação de que realmente aquela pessoa, aquela empresa, tá? Está acessando aquele documento ou aquela aplicação que pede o uso do certificado. Por que isso? Porque a gente fala que o certificado ele tem a chave pública e a chave privada. Uma precisa da outra, tá? Para autenticar essa página ou esse documento. Então, a chave pública, tá? Como se diz, ela é pública, todo mundo tem. Quando tu recebe um documento assinado com certificado, ele vem assinado com a chave privada. E automaticamente o teu browser, o teu navegador, ele já baixa a pública, porque ele vai precisar descriptografar essa mensagem depois. Isso no meio eletrônico, par de chaves que se chama. Então, o certificado digital ICP tem a chave pública e a chave privada. A chave pública é de domínio, todo mundo pode ter recebendo um e-mail assinado, um documento. A privada, somente o titular do certificado tem acesso a ela. Ou seja, ela está armazenada dentro de um token do cartão, né? Ou de um HSM e às vezes o A1. Quando tu assina um documento ou se autentica nessa operação, ele vai usar a chave pública e a chave privada. Como que ele vai usar isso? Ele vai lá no banco de dados das autoridades certificadoras, ver se o certificado é válido, está tudo ok. Quando tu colocar a tua senha PUC, tua identificação ali, 1, 2, 3, 4,
a senha que tu criar, né? Ele vai descriptografar isso e vai te dar acesso a essa informação. No meio físico, que eu faço uma comparação, que eu gosto de fazer, no meio físico tem uma chave pública e uma chave privada. Vamos para documento de identidade. O que é o documento de identidade? É a tua, vamos dizer, a tua autenticação para uma pessoa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E na identidade também nós temos a chave pública e privada. O que é o público? É a imagem do teu documento. Lá tem a tua foto, tem o teu nome, tem o teu RG, tem o nome da tua mãe, tem o órgão que emitiu, a data de validade. Isso é público. Mas e qual é a chave privada da tua identidade? Tua assinatura. Somente tu consegue fazer. É correto afirmar, então, para fazer uma analogia, a pública é aquilo que eu posso passar para os outros. Uma foto da minha identidade, uma cópia dela. Uma cópia dela. Mas isso é público. Mas o que valida ela é o meu privado. É teu privado, que seria a tua assinatura. A minha assinatura. E no certificado é a mesma coisa. Quando se coloca a senha, né? Num smart card do token, do cartão, ou mesmo numa ele busca essa chave privada que só tu tem acesso, vai lá e descriptografa e autoriza teu acesso a assinar os documentos. E que tipo hoje ok, entendido, né? O que é um certificado, né? E a gente sabe que existem tipos de certificado, né? Então, explica para nós o que é o A1, o que é o A3, o que é o token, por que existe mais que o modelo, porque hoje é a pergunta que nos fazem, né, Delci? Que tipo de certificado eu tenho que fazer? O que a gente responde? E o que tu quiser fazer. E o cara me diz, mas por que eu tenho que fazer? Porque é obrigatório, então a gente precisava tentar entender, sim. Como repassar isso pro dono de uma empresa, né? Porque a gente sabe que tem hoje o E-CNPJ, o E-CPF, e para cada um deles tem o seu grau de proteção. Aquelas informações estão criptografadas lá dentro. Existe uma senha que é para ser segura, né? Normalmente cada um cria a sua senha, uma senha segura, mas qual que deve ser utilizada, qual o momento, e que nem o Cássio comentou há pouco, e isso é uma coisa que nos perguntam todo momento, nós como escritório de contabilidade, que geramos informações, e aí a gente pede para que todos os clientes tenham certificado digital pelo seu CNPJ, mas aí tem aquele que diz, mas por que eu sou obrigado a ter? E qual que é o melhor, João? O melhor é aquele que vai solucionar as tuas demandas, né? Eu costumo dizer que o certificado digital do tipo A1, aquele que é emitido no computador, né, ele acaba sendo um facilitador porque ele interage muito bem com o software de gestão que as empresas usam. Tá? Eu consigo replicar ele, né? Eu consigo ter em mais de um local, é isso? Não, ele é para ser emitido num dispositivo. Mas eu posso ter em vários locais ele. Para ser emitido em um dispositivo. Tá, e por quê? Essa é a regra dele. Tá, eu vou perguntar o que as pessoas me perguntam. Certo. Eu tenho um sistema que tem vários computadores que acessam. Certo. E o meu computador precisa acessar ele. Eu preciso ter 2 certificados digital? 2 certificados digital? Transfiro a pergunta para o Mário. Na verdade, não, tá? O que se recomenda, tá? Perfeito. Se tu for analisar hoje qualquer aplicação da Receita Federal, ela te dá condições de fazer a procuração eletrônica. Ou seja, quem se autenticar lá, que é o titular do certificado. Tá. O que acontece hoje no meio de pessoas jurídicas, tá? É replicar o certificado para usar em mais de um computador. Isso. Que não é o correto. Mas acontece. Muito. Não é uma recomendação. Não se recomenda. Mas tá? é usualmente feito. É usualmente feito. Tanto que agora em 2026, tá? O certificado do tipo A1 PJ vai ser extinto. E qual que é esse
que podem ser replicados por mais de um computador? Qual o modelo que esse... Seria o A1, porque A1. o A1 ele é instalado no browser do navegador, no browser da máquina. Entendi. Então, hoje, o cara que... Isso acontece, né? Certo. O cara faz um certificado, replica para o seu contador, replica lá para o seu advogado e tem na empresa lá. É o que acontece. O que acontece? Sim, exato. Esse existe. Sim, Funciona sim, dessa forma. sim. Funciona. Mas como segurança, ele não é recomendado. Não se O recomenda. recomendado seria qual? O mais seguro seria qual? O mais seguro... Porque então, ele não seria recomendado porque eu posso roubar esse arquivo Sim, e ter acesso à senha e ter a sua assinatura e autenticação. isso. A recomendação é por uma questão de segurança. Segurança. Porque empresários mais conservadores com segurança não fazem o Não faz. Eles fazem o cartão, eles fazem um que é um cartão que está no bolso do cara e quer assinar, eu boto ali e assino. É isso? É isso. Que modelo que é esse? Esse se chama o A3, tá? Que é um certificado de nível de segurança, vamos dizer, máximo, por isso que é A3. Ah, entendi. Ou ele está inserido dentro de um token ou dentro de um smart card. Que é um De cartão. lá, que é o cartão. De lá a gente não consegue extrair a chave pública. É impossível. Junto Tá. com uma senha, ele se torna assinatura digital. Se torna a assinatura digital. Esse cartão, junto com uma senha, é assinatura digital. É lá isso. mesmo. Aham. O A1 é um arquivo. É o arquivo. Sim, é exato. um arquivo posso- de PFX. Que posso jogar ele para onde eu Vamos. quiser, posso replicar ele. É. Se eu tiver Ah, a senha, eu assino ele. Eu posso ter é. em N locais. Existe como se configurar isso para que não se... Ah, sim. Se não, Perfeito. mas não vamos entrar nesse detalhe. Sim, porque- não. Sim. É mais É. uma orientação que né, Aham. a gente precisa entender, Claro. porque os caras me perguntam para nós isso, né? Uhum. Sim, é diariamente, né? Diariamente. Então, assim, o A1 e o A3, eles possuem validade de 1 ano? Não, o A1, tá? Ele não passa de um ano. 1 ano. Por determinação, tá? Até por Por restringir segurança. mais a Isso. segurança. Ele é só de um ano. Aquele que é o arquivo, então, que é replicável é por 1 ano. Por um ano. O A3 existe a validade do certificado Do de cartão? não, o cartão vale Para sempre. enquanto não Só se renova quebrar, ele. enquanto não se quebrar a chave de 2034 bits, o cartão está valendo. Tá ok. Tá? O certificado ele pode ter a validade de 24, de 12, 24 e 36. Até 3 anos. É, a validade do certificado do tipo A3. A3, É, perfeito. que não é o certificado A1, tá? Esse é o mais recomendável, por questões de segurança realmente. Como eu citei, né, o Valcir, no meio físico se tem também um certificado, a identidade. Como é que tu vai tornar aquilo privado? Com a tua assinatura. E no meio eletrônico, como é que tu vai validar ele colocando a senha? Se vocês pegar o certificado A3, o cartão, dá uma lida lá atrás, quase ninguém olha. Não, ninguém olha. Está escrito. Não passe a senha do seu certificado para terceiros. Ele representa a sua assinatura e sua identidade no meio eletrônico. Infelizmente, não é o que acontece. Não. Tá? Não, mas até Então- assim a Gov, ela é replicada. Sim, É outro problema gravíssimo que se tem, que é a questão de cultura. Né? Que acha que se não vai ter nenhum problema. E acontece. E tem problemas. E hoje assim, ó, lógico que a gente pode assinar documentos dos mais diversos, contratos, procurações, Tá. mas hoje, o que eu acesso, onde é que o que eu consigo acessar com o certificado digital? Quais as Aplicações. informações e as aplicações que eu só consigo acessar com o certificado? Tá. E existe isso mesmo? Existe. Pergunta, né? Existe. Existe mesmo isso? Existe. Exemplos de aplicações do ECAC. Com a conta Gov, tu não acessa o ECAC, dependendo se for usar pessoa jurídica, é obrigado a ter o certificado digital, tanto A1 como A3 ou com em nuvem. Então, essa é uma aplicação que só aceita o certificado. Aplicações também da Ordem dos Advogados do Tribunal de Justiça, somente com o certificado digital. Então, hoje em dia, a gente tem várias aplicações que tu só consegue acessar tendo o certificado digital. Se tu for olhar hoje, tá? Quando tu for acessar lá no GovBR, se tu vincular a tua conta com o fator de 2 etapas, mesmo tu tendo o certificado, ele vai te pedir para tu colocar o ATP, que é aquele código de envio. É segurança também, né? Então, as aplicações do governo, a maioria, tá?
falando em PJ, para pessoas jurídicas, é com o certificado digital. Com a conta Gov não acessa. Perfeito. Porque aí a gente fala em nível de segurança. É. Né? Nós, como contadores, né, Delci, a nossa equipe lá, que acaba fazendo o trabalho operacional, escola de contabilidade, a gente acaba assim, entendendo como que funciona, E hoje, qualquer obrigação que a gente vá fazer que é de responsabilidade do contador com a empresa, declarações, enfim, precisa ter um certificado digital do CNPJ. CNPJ. Uhum. Quando acontece uma alteração contratual, que é mudar o sócio da empresa, endereço, alguma coisa, aí precisa do certificado pessoa física. Para poder assinar. Porque aí nós estamos falando de duas questões de autenticação, tá? Uma é a pessoa física que assina o documento e outra é a autenticação da pessoa jurídica que usa aquele serviço. Então ela se autentica, né? Perfeito. Entendido. E assim, ó, fui numa festa, tomei umas birita a mais, esqueci da senha. No outro dia me pergunto a senha e eu, cadê a tal da senha? Recupera a senha? Recupera a senha? Se recupera. E tanto o token quanto o cartão, tá? Ele tem o PIN e o PUC. O PIN é o gerenciador de tu acessar ali, que é Personal Identification Number. Quando tu sempre vai acessar uma página, ele te pede o PIN, que é para tu usar o certificado, validar. Tu esqueceu essa senha, existe o PUC, que é o gerenciador do cartão. Então, quando se troca o PUC, por isso que a gente sempre diz, guarda essa aqui, é a mais importante. Quando tu travar o PIN, tu coloca o PUC, tu cria um PIN novo ou até o mesmo. Então, aí tu libera... Perdeu essas duas, o que o cara faz? Não tem o que fazer. Aí faz um novo. O certo, tá? Porque alguns não trocam senha, outros já passou a ser para alguém, é revogar o certificado. Sim. Revogar o certificado. Por motivo de segurança, sim. Cancelar ele. E no tá? momento que eu faço um novo, né? Eu cancelo automaticamente o antigo ou não? Não. São Tem ações nada a ver. independentes. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu posso ter 10 certificados digitais no meu CNPJ, diferentes. Que mudou há algum tempo atrás, não podia, tá? Então era um por empresa, um CPF por pessoa física. Isso foi mudando porque existe assim, RFB, tá? Alguns anos atrás, só podia ter um de cada um, isso foi mudando. Mas tu pode emitir, tu colocou esse assunto muito bem até pra gente desmistificar o que é o RFB, o CNPJ e o PJ. Aí a gente está falando de uma hierarquia de autoridades certificadoras. As autoridades certificadoras emitem seus certificados próprios, que a gente chama de PJ. E quando se fala esse CNPJ, é da hierarquia da Receita Federal do Brasil. Tá? Um PJ da hierarquia da CertSign, da SafeWeb, do SERP, de quem for, vai funcionar na RFB também. Porque se a gente colocar o mesmo responsável legal. Porque na Receita Federal existe cruzamento de informação. Me explica o que é esse ERFB? ERFB é eletrônico, tá? Da Receita Federal do Brasil. Ah, certo. O CNPJ, o CNPJ eletrônico da Receita Federal do Brasil. Esse... É a hierarquia Receita Federal. Certo. Algumas ACs ainda não estão vinculadas à Receita Federal do Brasil. E emitem o PJ, que é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Perfeito. Certo. E dentro uma colocação, eu acho muito importante você ter conhecimento dentro de nota fiscal eletrônica. O que a gente sempre recomenda, tá? As empresas que eu atendo, eu sempre recomendo fazer um PJ. Por que isso? Para a pessoa jurídica, tá? No PJ, a gente consegue desvincular o responsável legal da Receita Federal. Então, eu posso botar um sócio, posso botar até um funcionário, se eu quiser que ele seja o responsável pelo certificado. O titular é o dono da empresa e a empresa. O responsável pode ser um terceiro. Se alguém tentar querer usar na Receita para extrair dados, não vai funcionar. Entendi. Então, isso muita gente às vezes desconhece essa possibilidade, mas tem como fazer, que é o certo. Mário, eu tô com 21 anos aí de vivência.
não dá para falar em experiência, porque dentro dessa área digital, área de informática, ela muda todo de um ano para o outro, ela já muda quase que tudo, né? Então, a gente não pode mais nem falar que a gente tem experiência, a gente tem que falar que a gente tem vivências, né? E porque a experiência do ano passado não encaixa às vezes mais nessa, né? Então, mas nessa vivência de 21 anos aí no meio, qual é uma situação assim que é bem corriqueira, que acontece e que a gente pode alertar hoje os empresários, porque esse programa aqui, esse nosso podcast, ele é feito para empresários, ele é feito para pessoas que estão lá na lida do seu negócio e estão buscando dicas de erros que alguém cometeu para ele não cometer também. Entendeu? Então, o nosso podcast do Power Hub, que é feito por empresários, para empresários, é com esta finalidade de nós ajudarmos os empresários a não cometer aqueles erros que já foi cometido por alguém. Que diz que é a melhor escola, né? Sim, Aquela escola do... A minha recomendação para os empresários eu bato muito forte nessa tecla, tá? A gente trabalha com segurança. Tanto eu que trabalho com segurança, o Mariá, vocês também como contadores. Porque usar um eCNPJ A1 numa máquina e espalhar para qualquer um, para mim, é dar um cheque em branco. A gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente usar um PJ desvinculando o responsável para nota fiscal, tá? Essa empresa vai estar muito mais garantida e sem preocupação de uso indevido que ela possa vir saber 1 ano, 2 anos depois. Ah, foi emitida uma nota de 500 mil, não sei quem emitiu. Aí a gente vai ver, tá com esse CNPJ 1. Então, é assim, é procurar tentar para a questão da segurança do certificado, tá? E esse eletrônico aí, essa assinatura eletrônica que tu vincula a um funcionário, tá? Uma pessoa qualquer, enfim, uma pessoa que tu nomear, ela vai assinar para aquele caso específico ou é uma assinatura que vai valer para qualquer coisa? Ele vai valer especificamente, vamos dizer assim, para questões de segurança, tá? Lá dentro para emitir notas fiscais. Só para aquele fim? Só para aquele fim. Entendi. Então Vamos eu dizer posso ter outros fins Isto. que eu posso nomear outras pessoas. Porque o que acontece? Quando a gente fala em certificado, tá? O certificado digital ele tem campos dentro do certificado. Vocês não percebem, mas se pegar lá editado vai aparecer. No CNPJ, a gente tem o campo, o nome da empresa, o CNPJ, o CPF do responsável, o número do CPF do responsável. Isso aparece. Se tu pegar lá e assinar um documento, tu vai ver. Quando a gente fala de um NFE, tá? PJ, já não é o mesmo dado. Tá. Se o cara tentar assinar um documento, com certeza ele pode sim ser repudiado. E pra gente, como que a gente consegue entender, né? Tu falou especificamente para NFSE, né? Nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica, né? A gente abriu o leque agora, né? Assim, pelo menos na minha cabeça aqui, agora é uma informação para mim que é nova. O que mais, porque agora abriu, né? O que mais tem que a gente possa passar para o empresário? Tu tem certificado digital aqui para as entregas da contabilidade, que são obrigações. Tem um específico que tu pode fazer para a nota fiscal eletrônica. Isso. Que tu não vai ser o responsável, tu vai nomear uma pessoa. O que mais, esse leque, assim, ele abre em que mais, existe mais alguma abertura? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Eu tenho, por exemplo, certificado digital específico para assinatura de contratos pela empresa? Poderia ter um CNPJ. Específico para uma área de contratos. Uma área de contratos. O que a gente sugere? O A3. Tá? Que é aquele que Mas daí não é o sócio que assina, eu posso nomear alguém. Não, aí não tem. Aí nós vamos entrar numa questão jurídica de assinatura eletrônica e de assinatura digital. Mas e se o dono desse token lá, desse cartão, ele deixar na mão do Cássio, por exemplo, e passar a senha para o Cássio? Tá. O Cássio pode assinar por ele? Pode. Aí nós vamos entrar numa questão jurídica Mas quem assinou foi o dono da empresa. Foi o dono. Diferente da nota fiscal eletrônica, que quem assinou foi o responsável fiscal pela... Isso. Porque no certificado digital a gente fala em autenticidade, integridade e o não repúdio.
Não, entendi. O que é o não repúdio? Só para seguir a linha assim de raciocínio. Então, eu tenho certificado para algumas coisas Isso. e um específico para nota fiscal eletrônica. Uhum. Existe algum outro específico para alguma operação que não seja nota fiscal eletrônica? Por exemplo, até eu acho que o Cássio quis dizer assim, ó, eu tenho lá obrigações acessórias para entregar da empresa. Tá. E eu só posso entregar ela com o certificado digital. Esse certificado é o mesmo da nota fiscal, que emito a nota fiscal, ou ele... A grande maioria das empresas utilizam o mesmo. A grande maioria, tá? Salve-se as que têm uma assessoria que nem que a gente dá para as empresas que a gente tem, porque a gente recomenda a ser distinguido e eles fazem, e aí lá ele tem o ECNPJ para acessar obrigações e acessórios. Grandes empresas hoje que eu atendo também, a gente trabalha muito em fazer a procuração eletrônica. O que é a procuração eletrônica? Se for lá dentro do ECAC, tem procuração eletrônica. Dá todos os poderes para o contador ou para um funcionário do contador, desde que ele tenha o eCPF dele para fazer esses acessos pela empresa. Entendeu? Então a gente também lá dentro do Conectividade Social ICP Brasil. É outra questão que se a gente abrir o Conectividade Social ICP, ela é bem clara, só que ninguém se atenta lá. Faça procuração eletrônica. Mas por questões de cultura se usa o CNPJ, se usa... Eu acho que a minha resposta é não, Deus. Existe uma específica para a nota fiscal eletrônica e as outras é um único... Não. É um único... Mário, eu não sei se você vai concordar comigo, eu costumo dizer o seguinte, o certificado digital do tipo ECNPJ, tanto faz a 1, a 3, ele tem todas as funcionalidades da Receita Federal. Tu quer uma guia, ele gera. Tu quer uma nota fiscal eletrônica, ele gera. Tu quer conhecimento de transporte, ele gera. Ele tem todas as funcionalidades. Aí nós temos depois os específicos, como eu estava falando. O nota fiscal, ele só vai emitir nota fiscal. Ele não vai te dar uma informação da Receita Federal. Só vai emitir nota fiscal. Mas desses específicos, cabe vocês a pontuar mais algum que seja de importância para o empresário saber que existe? Conhecimento de transporte. Essa é a pergunta que eu tento tentar Quando a gente fala assim, certificado digital, se dá vamos dizer assim, seria tão genérico ou não. Sim, tá? Porque tu citou agora, conhecimento de transporte. Sim. É um que eu também nomeio alguém dentro Exatamente. da minha Isso, também pode. Tem mais algum assim que a gente possa, só para nós clarear um pouco mais pro... Daí a gente precisa entender qual é a aplicação, tá? Sim. Receita Federal do Brasil tem que ser com esse CNPJ, tá? NFE, NFCE, conhecimento de transporte, esses, tá? Ele pode ser um PJ nomeando um terceiro como responsável por esse certificado. Tem algum outro órgão que aceita ser um nomeado? Não, porque o que acontece? Aquilo que eu acho que eu já comentei, que o CNPJ, tá, ele faz o cruzamento na base de dados da Receita. Se tu não é o responsável na Receita, se tu não é administrador ou tá no quadro no QSA, ele não te abre nada. Não, tá entendido. Não sei se vocês já usaram alguma vez um certificado de não é o mesmo responsável legal. Eu acho que não. Acontece muito isso quando se tem um certificado digital e às vezes por questões societárias faz uma alteração contratual e se troca o responsável na Receita. Daí Cai dá o um certificado. conflito. Aí dá o conflito. Aí Agora- tem que gerar um novo certificado com aquele responsável. Nessas situações, né, a experiência tem mostrado, ele para de funcionar na Para de hora. funcionar. Imediato. Até aproveitando isso que tu falou, João, de experiência, a experiência tem mostrado. Fala para nós aí uma cena hilária, de gafe assim, que aconteceu com o uso certificado, porque sempre é bom a gente poder também até rir um pouco, porque pode ter sido até eu ter feito, né? Mas é bom a gente desmistificar isso e também, às vezes, dar uma risadinha às vezes dessas situações, né? Tem algumas hilárias, se o João me permitir uma dessas que eu poderia citar, né? A pessoa está lá, ou presencial para o videoconferência, e na que o agente de registro vai fazer a edição de dados, não é a pessoa e tal. Então eles trocaram lá o representante na Receita Federal e não avisaram, não é mais esse. Né? E tu fica lá tentando, pois é, houve a troca. Para mim, a mais hilária que teve é num suporte que eu estava dando para o cliente, né? Aí a gente fala, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E o cara diz, eu já fiz isso.
Eu disse, não, mas não pode, tem que estar funcionando, porque ontem eu saí daí e estava funcionando. E o suporte de telefone, sabe como é? A gente não está vendo a pessoa lá. Aí eu disse para ela, tá, então vou marcar aí amanhã, passo aí. Aí eu cheguei no outro dia de manhã, esse é hilário, vocês vão rir. Cheguei lá no outro dia de manhã, sentei com o cidadão, tá, vamos fazer aqui, vamos fazer. Tá, e agora como é que tá fazendo? Bota assim, como é que ele estava botando? O chip estava pro lado de fora, ele estava com o dedo em cima. Que funcionasse. Esse foi o mais 1-0 que eu já presenciei. Esse foi demais, cara. Agora tu faz a pergunta, né? O chip está para o lado certo? Agora passou a ser, passou o case, passou a ser o case. Agora, a partir de agora, essa pergunta passou a fazer parte do... Mas isso que o Marriá comentou acontece bastante, realmente, com empresas grandes que trocam às vezes e não comunicam. O diretor, manda um diretor que foi no ano passado, por questões societárias, alteraram lá o QSA e não é mais o responsável e manda ele, aí tem que trocar e voltar. Sim, sim. Isso é uma coisa assim muito comum. Nós lidamos lá porque a nossa realidade é linkada diretamente com as dinâmicas dos órgãos públicos. Uhum. E cada vez mais, posso dizer assim, eu acho que não sei se hoje a gente consegue acessar algum tipo de informação sem ter o certificado digital. Cada vez mais está mais difícil. Uhum. E por um lado é difícil, por outro lado é mais fácil, né? Facilita. O que nós estamos percebendo e que as coisas estão correndo por uma digitalização meio que a nível geral e muito acelerada, e que o motoboy vai ser dispensado, assim que nem foi os carteiros, né? Os carteiros foram perdendo os empregos e não teve mais concursos para contratação de carteiros, né? E a gente percebe que as coisas estão entrando num outro patamar. E nós, no meio contábil, a gente pode dizer que hoje nós estamos vivendo a era do contador 5.0, que é um contador quase que digital, que ele não vive mais linkado a documentos, Sim. que é o que o certificado digital acaba fazendo. A gente acaba, o papel ele está sendo quase que figura decorativa, porque está tudo virando digital. E o contador 5.0 está entrando nessa vida. E o problema é que nós estamos num impasse. João, tu lembra bem que eu venho dessa época do contador ainda, o guarda-livro, que vinha escrita. Depois foi evoluindo para o 2.0, que era 1.0 esse. Sim. Depois foi para o 2.0, 3.0. O 4.0 já entrou na era eletrônica. 4.0 já está na era eletrônica, já está com seus computadores, com seu note, já está... Não levou 5 anos, já está na era digital. Eu acho que nós estamos no mesmo tempo de fazer o livro Razão Diário na máquina de datilografar com um carrinho desse tamanho, lembra? Putz. Eu fui operador de telex. A NCR. Eu não sei se alguém que operou telex. Operador de telex. Eu não peguei essa parte. Era uma tecnologia fenomenal, né? Passava o dia e as bolinhas que saíam do telex eu juntava para pular o carnaval. Então se evoluiu muito. E o certificado hoje praticamente, né? Ele trouxe facilidade na vida de todo mundo, se a gente for observar. Porque tu imagina fazer uma aquisição de nota fiscal. Lembra que se tinha que tirar IDOF, ir na prefeitura, levava o boy lá, não está pronto, mandava imprimir. Hoje não se tem mais nada disso. Ele veio e trouxe uma redução significativa de custos hoje, se a gente for observar, e agilidade. É isso aí, agilidade. Né? Sim. Porque não precisa levar um documento no cartório para reconhecer firma, um monte de outras coisas. É isso que eu ia falar, né? Hoje, até hoje, se tu tem um carro no nome da empresa, por exemplo, tu tem o DUT ainda, aquele, só que hoje é eletrônico também. É eletrônico. Então tu consegue assinar de uma forma eletrônica. Mas assim, até tu comentou, né, Cássio? Eu estou aproveitando a abertura que o Cássio deu na questão eu tinha 150 clientes no escritório, estou falando de 20 anos atrás, nós tínhamos 2 motoboys.
para fazer as entregas da documentação e nas empresas, 2 motoboy. Hoje nós estamos beirando a casa dos 800 clientes e nós temos uma pessoa que Executa mais que interno executa do que mais externo. 90% interno do que externo. Porque as coisas mudou muito. E indo por esse caminho, e nós, como estamos aqui hoje para falar para empresários, né? E também está chegando na nossa hora de basicamente terminar, eu gostaria assim que começássemos, agora vamos fazer o efeito contrário, vamos começar pelo Cássio, que o Cássio passasse assim uma mensagem para os empresários que estão nos vendo e estão nos ouvindo, uma mensagem de aprendizado, uma mensagem que eleve esse conhecimento que nós estamos, eu vim aqui, eu aprendi muito hoje com essas 2 feras aqui de certificado digital. E Cássio, passa uma mensagem então para esses empresários. Bom, o que eu diria, né, para quem tem uma empresa hoje, participe de network, de eventos com empresários. Né? É lá que a gente aprende a errar e corrigir o erro muito rápido. A gente aprende a acertar. A gente entende que a dor do empresário é a mesma do outro, só muda o CNPJ, mas se tu fizer um estudo de caso, são os mesmos. Então, a dica que eu dou hoje para quem está nos assistindo é procure, né, unir um grupo de empresas e montar um grupo de empresários para falar de negócios. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. De negócios, tá? E se não tem, procure nós da Confraria Power Hub aqui, que a gente vai ter a honra de acolher e até mesmo montar um grupo novo com outros empresários para que a gente possa fazer essa troca de experiências. Porque não existe sala de aula que ensine algumas coisas. Existe relacionamento. Sim. Na sala de aula, tu vai aprender algumas coisas. Tu até pode aprender bastante coisa. Né? Mas é o dia a dia que vai te ensinar. O dia a dia, né? A troca, né? Tu expondo as tuas verdades, né? Ouvindo a troca do dia a dia, a experiência. Tá? Isso aí. Bom, o que eu posso dizer em questão de certificado digital, né, é que ela veio para facilitar a vida do empresário, dar mais tempo para ele fazer network, fazer outros negócios, né, que trouxe muita agilidade, e ter uma questão mais de segurança com o seu certificado digital. Quando for emitir, olhar para a autoridade certificadora, ver lá na cadeia se está credenciada na ICP Brasil, às vezes não é o preço que é tudo. Tem toda uma questão de infraestrutura e de segurança por trás de tudo isso. Que às vezes a gente deixa passar e mais ou menos vai ter problema lá na frente. Isso quer dizer, em outras palavras, quer dizer que não existe um super-herói digital? Não tem. Infelizmente não existe. Não tem. A coisa tem que ser feita conforme a legislação em vigente. E a gente sabe que às vezes tem gente que puxa de um lado de cá, puxa do lado de lá e depois dá problema. Dá problema. E o problema é grande. O super-homem cai. Bom, pessoal, dito isso, espero que com essas dicas fantásticas que foram dadas aí para os empresários, foi colocado algumas questões muito esclarecedoras e que aquele empresário que está com dificuldade e procure o seu contador, procure uma certificadora responsável que possa lhe auxiliar. E nós estamos aí também, nos colocamos à disposição para auxiliar. Que nem o Cássio falou, o empresário sozinho ele vai longe, mas se ele se unir a outros empresários que pensam iguais a ele, ele vai muito longe, muito mais. Então ele consegue muito mais coisas porque pessoas estão aí para auxiliar. Então, dito isso, agradeço a essa fantástica mesa que nos brilhantou hoje e fica o convite para participarem do nosso novo encontro que teremos nos próximos dias. Um abraço e até o próximo. Muito obrigado.